ela perde o coração dela para depois reencontrar o coração. Então, é assim que acontece muitas vezes na vida. A gente, às vezes, passa por muitos desafios, onde a gente perde o nosso coração para depois voltar e reencontrar o coração. Então, quais são as suas necessidades? Feche os seus olhos um pouquinho. E só respira. E deixa vir a primeira pergunta. Quais são as suas principais necessidades? E se fosse possível manifestar as suas necessidades, o que seria? Como faria? Sente a permissão interna para manifestar? Ou sente alguma dificuldade? Inala grande, solta e abre os olhos. A comunicação, ela acontece o tempo todo. Quando a comunicação não flui, a marca fica. Aquilo que não se comunica é o que fica. Então, para a anidação acontecer, para que o embrião possa implantar, né, para que o embrião que vai ser formado, né, possa se implantar, precisa que a mãe tenha que aceitar. Ela precisa aceitar. Então, desde o início da concepção, até para poder ter essa junção do espermatozoide com o óvulo, para ter essa comunhão, é preciso que a energia paterna e a energia materna aceite. Sem essa aceitação, gente, não acontece. Eu atendo casais que querem engravidar e é incrível, assim, que às vezes a pessoa tenta e mesmo assim não consegue engravidar, porque lá no íntimo tem memórias de que vai ser difícil, porque não, essa criança vai ser um peso, eu vou sofrer como a minha mãe, eu vou sofrer como o meu pai, eu não sei, tem várias crenças, várias coisas que o corpo, ele rejeita essa concepção. Então, a mesma coisa é para a gestação. Para que você possa ser gestado, para que possa vir à vida, a sua mãe teve que aceitar. Então, uma coisa é a alma aceitar. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade com as nossas mães e os nossos pais. Eu, pelo menos, eu já tive vários e já curei muito, mas eu sei que ainda tem muita coisa para reparar e para curar, e sempre vai ter. Porque, de alguma forma, uma coisa é a alma aceitar, a outra coisa é a parte humana lidar com a dor, né? Então, tem uma parte que é você, como criança, que passou as suas questões com os seus pais, né, de rejeição ou de limites ultrapassados, e a outra coisa é na alma que aceitou. E aí, uma vez, uma terapeuta, muito tempo atrás, ela falou para mim assim: Elaine, pratica todos os dias assim, eu reconheço o amor da minha mãe por mim em cada célula do meu corpo. Gente, quando eu comecei a fazer isso, eu falei assim, é mentira! É mentira, sabe? Porque eu estava num momento muito difícil e eu não conseguia assumir isso. Reconheço o amor do meu pai nas células do meu corpo. Eu não conseguia. Era difícil para mim entender isso. Depois que eu fiz muitas constelações, tem anos, depois de muitas constelações, é que eu fui compreendendo essa questão. Na alma, a gente aceita. Porque para a vida acontecer, teve uma aceitação. Teve uma conexão. Não tem como não acontecer. A pessoa pode querer, mas o que faz a energia ligar é a força do amor. Então, se você tem uma questão com a sua mãe, uma questão com o seu pai, é importante você fazer essa visualização ou conversar com uma foto com eles, não sei, da forma que você quiser. É assim, falar, olha, na minha personalidade terrena é muito difícil. Porque tem coisas ainda que não foram atendidas, que não foi resolvida, que ainda me prende na dor. Mas na alma, eu sei que você me amou, porque eu estou aqui e eu estou viva.
Então, só por isso, só porque você me deu a vida, isso já é muito. Então, a partir disso, eu vou aprender a cada dia a ver que só isso é suficiente. Só por ter ouvido a vida já é suficiente. Então, é algo que a gente precisa se trabalhar dia após dia, de falar isso para os nossos pais, para aprender a receber a vida. Porque quando você pode receber o amor da sua mãe, o amor do seu pai, definitivamente o seu sistema permite você entrar em paz, a entender que tudo bem da forma que foi, mas eu tenho o direito de receber o amor da vida. Eu não preciso lutar para estar na vida. Eu posso simplesmente me abrir para receber. Aí você muda. Aí a sua respiração muda, o seu sistema muda. E isso é aos poucos. Então é um treino que, assim, eu fiz isso muitas vezes e às vezes eu ainda faço essa dinâmica com os meus pais, quando eu percebo alguma memória. Então, é algo que vocês podem anotar para fazer e depois compartilha, né, o feedback, como que foi. Então, só um resumo disso, gente, a criança, ela já está recebendo muito, então é importante, assim, eu estou trazendo isso aqui, eu sei que é uma coisa bem de embriologia, mas é para a gente também começar a ter uma compaixão por nós mesmos, porque tem coisas que às vezes dá mais trabalho para modificar, enquanto outras são mais fáceis de mudar. E isso tudo tem a ver porque a gente registra tudo. Nós somos um ser completamente inteligente. Então, na terceira semana de gestação, já começa a formar o cérebro, né? Na quinta e 10ª semana, os principais órgãos já se formam. Entre a sexta e a 10ª semana, já começa o início dos movimentos fetais. E já tem uma orientação de equilíbrio. Olha que louco, sabe? Na 10ª semana, aí se inicia o período fetal, né? Você tem a formação já de todo o coração, embrião, órgão e intestino. Então, começa a ter o processo de deglutição. Já com 11 semanas, está tudo no lugar. E aqui, antes nas 12 semanas, já tem uma comunicação fetal. Então, você sabe que, por exemplo, tem experiências com a amniocentese, quando você coloca uma injeção para poder, né, coletar o líquido amniótico e perceber se o bebê tem um problema ou não. Tem em muitas imagens de ultrassom, o bebê ele se contrai. Quando ele percebe uma ameaça, ele já se contrai. Porque ele já é capaz de relacionar com o meio e, através das emoções da mãe, ele aprende se é seguro ou se precisa se contrair. Então, a partir das 12 semanas, já tem sensibilidade dolorosa e gustativa. Olha só. Aqui é a Eleanor Luzes, que ela tem um trabalho lindo sobre a ciência do início da vida, que recomendo, assim, todo mundo procurar, né, ler sobre isso, porque é fantástico. Eu aprendi muito isso com ela, que ela até brincava assim, se você quer saber a idade do seu parceiro, leva ele para poder jantar. Se ele tiver um hábito infantil, claro que eu estava exagerando, tá, gente? Mas ela brincava com isso. Ela falava assim, se ele tiver um hábito infantil, não aceitar comidas diferentes, está no hábito da mãe. Ainda está preso lá com as questões maternas, está lá na fase da gestação, porque a gente gosta de coisas que a nossa mãe gostava de comer. Eu, por exemplo, adoro chocolate com amendoim, adoro. Aí, há pouco tempo atrás, eu descobri que minha mãe comia horrores chocolate com amendoim. Lógico, eu adoro chocolate com amendoim, não posso ver gente, não me dê, porque é difícil para poder aguentar, tem que ter uma negociação de falar para não ter. Por isso que eu falei com a Pri, não traga Nutella, porque tem um gosto de amendoim lá, tem memória da minha mãe. Então, assim, não dá, sabe? É estímulo demais. Então, a gente vai aprendendo tudo, começo do paladar, o movimento fetal, né? Começa a sonhar. Imagina, com 19 a 20 semanas, já começa a sonhar. Então, se por acaso a mãe passa muita dificuldade na sua gestação, muito medo, enfim, várias questões que uma grávida, né, pode passar de ameaça, né, que ela não se sente segura, depois essa criança pode ter dificuldade de dormir à noite, ela vai
ela vai ficar com essa dificuldade do sono, porque ela começa a processar, já começa a sonhar desde pequenininho, ainda na gestação. Por isso que nesse trabalho da Eleanor, ela sempre falava assim que uma grávida, ela é responsável de toda uma sociedade, porque a forma como ela está gestando vai influenciar diretamente a capacidade intelectual, as virtudes, os valores desse ser na vida adulta. Então, se a gente pensar como sociedade, né, para ter uma pessoa lá saudável, a gente tem que olhar para o que acontece antes da concepção e principalmente na gestação, nos primeiros anos de vida. Então, existem experiências em vários lugares do mundo dando simplesmente meditação, ensinando técnicas simples de meditação, ou as 20 conectadas, ou simplesmente ter um espaço de escuta empática. Isso já faz diretamente um impacto naquele ser. A mesma coisa aqui, né? A sensibilidade auditiva, então você já pode escutar, a criança já memoriza vozes nessa idade, de 19 a 35 semanas, de 25 semanas já tem total noção do senso vestibular. E aí, aqui, tem vários estudos que falam sobre a capacidade de se movimentar e alegria. Então, o movimento, quando uma pessoa pode expressar o seu movimento, ela sente que é seguro ela se mostrar, né? Seja movimentando, falando, tem um movimento rítmico, isso traduz por alegria. Então, a criança, que ela é uma criança muito agitada, muito hiperativa, e cada hora faz uma coisa, cada hora faz uma coisa, isso já quer dizer que existe uma tensão, uma angústia dentro daquela casa. Algo não processado, que a criança não sabe lidar com aquilo, então ela começa a fazer muitos movimentos para poder, de alguma forma, expressar aquilo que ela não sabe lidar. E isso tem tudo a ver com essa questão desde o início da vida. Depois eu vou passar esses slidezinhos aqui para vocês terem isso. A mesma coisa aqui, só complementando sobre a questão da gestação. Essa autora, Sue Gerhardt, não sei como é que fala, no seu livro, ela diz assim: o sistema nervoso do feto faz um download das experiências do útero quando nasce, e isso influencia quase que 50% na personalidade do bebê, porque ele relembra as experiências uterinas. Então, pode ser que você tenha uma dor muito grande, emocional, que não tem a ver, às vezes, com você mesmo, com a sua essência da sua alma, mas pode ser uma dor emocional da sua mãe. Né? Outro dia eu atendi uma menina exatamente assim, a mãe dela era muito depressiva, a avó muito depressiva, e ela, quando fica feliz, sente culpa de ser feliz, porque ela tem que ficar depressiva. Então aí a gente está trabalhando nessa consciência de ela se liberar para poder se permitir ser feliz e fazer diferente através da relação com a sua filha, porque ela está repetindo sem querer repetir, por culpa.